dia, povo lindíssimo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Deus. Hoje o Senhor trouxe uma palavra em Isaías 33 e Provérbios 3 novamente, assim como ontem. Bom dia, seja muito bem-vinda. Então eu vou convidar você a refletir, né, sobre o que Deus deseja que você saiba nesta manhã, sobre o que Deus deseja tocar no seu coração, qual é o sentimento que Ele deseja e tocar o coração contrito e quebrantado que Ele deseja tanto de você, e qual é a atitude que Ele deseja de você, né? O que Ele deseja que você faça, né? Lembrando que a oração, né? Primeira hora do dia é para nós orarmos, né? E depois agirmos, ou seja, né? Na palavra, em Provérbios, né? Se eu não estiver errada, Provérbios 16:3, ele fala assim: consagre tudo ao Senhor e você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Então, por isso que quando nós pegamos a palavra oração, primeiro nós oramos para depois nós agirmos, ou seja, primeiro nós consagramos ao Senhor, entregamos ao Senhor para depois sim, aí sim, nós tomarmos as atitudes, né? Fazermos aquilo que agrada ao coração do Senhor e não o nosso coração. Hoje eu tenho uma visita aqui, que é o meu bebê. Meu bebezinho está aqui querendo atenção hoje, né? Então, além de ouvir a palavra, ele também quer fazer parte, né? Então, bom dia, seja muito bem-vinda, Vanderleia, seja muitíssimo bem-vinda. Então, se você tiver sua Bíblia em mãos, eu vou convidar você a pegar em Provérbios 3 e depois nós vamos para os versículos que o Senhor me solicitou, me indicou, me instruiu em Isaías 33. Então, em Provérbios 3, ele pediu para lermos, para refletirmos sobre os versículos 11 e 12. Nos versículos 11 e 12, eu vou só trocar a música aqui, porque o Senhor tem falado muito para mim sobre essa música, né? Que toda transformação, ela acontece de dentro para fora. Então, muitas vezes, quando nós estamos em provações, o que acontece? Quem está ao nosso redor e derredor não consegue visualizar, não consegue vislumbrar o que o Senhor está fazendo, né? Toda a nossa evolução, tudo que nós estamos crescendo com Deus. Por quê? Porque é na intimidade e não é para que os outros vejam, né? É algo nosso, é o que o Senhor nos entrega. E por isso que ele vem falando muito sobre que essa transformação, primeiro ela acontece de dentro para depois ela vir para fora, né? Para depois quem está ao nosso redor e derredor contemplar o nosso crescimento. Que na verdade o que nós precisamos ter em mente é que toda honra e toda glória é para o Senhor, né? Então, todo o crescimento que o Senhor nos traz, na verdade, esse crescimento que Ele nos traz é para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado, pelas obras que Ele deseja fazer através da minha e da sua vida. Então, nós precisamos ter esse discernimento, né? Não nos envaidecermos, não acharmos, né, que somos melhores que alguém, muito pelo contrário, né? Ser um escolhido do Senhor é um altíssimo preço, que somente quem tem uma vida regrada com o Senhor sabe o preço alto que nós pagamos quando o Senhor nos escolhe, né? Quando o Senhor nos chama e nós aceitamos o chamado do propósito, né? Quando o Senhor tem um propósito através da minha e da sua vida, e somente nós sabemos o quanto
é puxado, né? O preço que nós pagamos, né? E não só de estudar a palavra, não somente da obediência, de uma vida em santificação, mas das renúncias, né? Porque para servir ao Senhor nós precisamos de fazer muitas renúncias, né? O Senhor nos pede muitas renúncias, Ele nos deseja sempre dependentes dEle, então nós precisamos ter essa sabedoria de estarmos sempre aos pés do Pai, sempre buscando e cuidar, né? Vigiar os nossos pensamentos e as nossas palavras no auge da perseguição, né? Porque é no auge da perseguição que vêm as ofensas, e eu tenho estudado um pouco sobre isso com John Bevere, numa obra chamada As Iscas de Satanás, que fala sobre a isca da ofensa e o quanto que isso é perigoso até para nós que temos uma vida em comunhão com o Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, para não cairmos no laço, né? E no laço que eu digo, de cairmos nos gatilhos da ofensa e desconstruirmos tudo aquilo, todo o trabalhar de Deus em anos nas nossas vidas, toda uma libertação que Deus já trabalhou na minha e na sua vida, porque Deus nos fez livres, né? E os nossos vícios emocionais e muitas machucaduras emocionais nos aprisionam, e Deus, Ele é movido pelo sentimento. Então nós precisamos vigiar para que no auge da perseguição, né, quando temos uma caminhada com o Senhor, que nós não nos deixemos contaminar pelas ofensas e nos distanciarmos de Deus de uma forma até mesmo sorrateira, né? Então, que você tenha sabedoria aí na sua caminhada, para que você consiga estar sempre alinhado com o propósito do Senhor. Amém? Provérbios 3, versículos 11 e 12, ele diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Ou seja, o Senhor pediu para eu trazer para você nessa manhã que Ele só disciplina aquele que Ele ama, e Ele nos ama. Ele ama a todos, né? O Senhor, Ele é longânimo, o Senhor é misericordiosíssimo, né? Eu não diria que Ele é misericordioso, eu diria que Ele é misericordiosíssimo, porque nós falhamos o tempo todo, nós pecamos o tempo todo, até quando nós pensamos que estamos andando em retidão, nós estamos às vezes quebrando alianças, e às vezes nós estamos aí cometendo falhas grosseiras com o Senhor. E o Senhor me trouxe a passagem em Isaías 33, do 10 ao 13, que ele diz assim: Agora me levantarei, diz o Senhor, agora eu me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com o cal, como espinhos cortados serão postos no fogo. Vocês que estão de longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Então o Senhor, Ele vem nessa manhã para trazer para mim e para você que Ele está entrando com uma justiça na minha e na sua vida. Então veja, o Senhor, Ele está dizendo que Ele só repreende aquele que Ele ama, né? E Ele é misericordioso. Opa, precisei colocar meu pet no chão. O Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama, e o Senhor, Ele deseja o melhor para mim e para você. E conforme eu meditava na palavra que o Senhor havia me entregado ontem à noite, o Senhor estava me dizendo que existem muitas pessoas que falam de Deus, mas não acreditam em Deus, ou se acreditam em Deus, falam o nome de Deus em vão. Então Deus está entrando com uma justiça para trazer quem são os verdadeiros e quem são os falsos profetas, né?
Então, assim, quem são aqueles que realmente são os filhos do Senhor, né? Filhos que ele pede para dizer, aquele que realmente serve ao Senhor, né? Então, aqueles que são servos de Deus, né? Porque tem pessoas aí que se passam por servos de Deus, mas na verdade não servem a Deus, né? Servem ao inimigo, mas não servem a Deus. Conhecem um pouco da palavra, tem até pessoas que o Senhor me revela que falam da palavra, que têm um pouco de conhecimento da palavra, mas vivem zero a palavra. Então o Senhor está entrando nesse mês de abril, ele veio falando, né, que esse mês de abril vai ser um mês de cumprimento de promessa, que esse mês de abril ele está entrando com justiça, ele está entrando para arrancar máscaras, né? Porque tem máscara que ela não cai, mas o Senhor ele arranca, porque com o Senhor nada fica oculto. Então tudo que está oculto, aquilo que você nunca imaginou que um dia seria revelado, que seria impossível humanamente ser descoberto, o Senhor faz descobrir, o Senhor faz isso vir à tona, o Senhor materializa, o Senhor traz. Então nós precisamos ter a humildade e, mais do que isso, né, paciência para esperar o tempo de Deus, porque Deus, assim, tem um ditado que diz assim, né, Deus tarda, mas não falha. E eu digo assim, que Deus, ele não tarda e ele não falha, né? Deus, ele chega no momento certo, no momento exato, porque Deus, ele tem uma forma de trabalhar que não compete nem a mim, nem a você questionarmos, né? Porque Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Deus está em todos os lugares, Deus vê todas as coisas, então nós precisamos confiar no Senhor e confiar que ele chega sempre no momento exato. Talvez se ele chegasse um minuto antes, não traria o mesmo efeito do que se ele chegando no momento que ele vai chegar, que ele determinou, porque ele está em todos os lugares, ele sabe de coisas que nós não sabemos. Então não cabe a nós ficarmos questionando como Deus trabalha, como Deus age e o momento que Deus ele interfere, né? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Então quando Deus manda, até o diabo ele é usado para nos abençoar. Então quando o Senhor ele toca no nosso inimigo para nos abençoar, até o nosso amigo começa a trabalhar ao nosso favor. Então nós precisamos ter a sabedoria de confiar, né? De entregar ao Senhor verdadeiramente. E por isso que ele trouxe também em Isaías 33, a partir do versículo 14 ao 17. Ele diz assim: em Sião os pecadores estão aterrorizados. Não, me desculpa, não é do 14, é do 15. Do 15 ao 17. Ele diz assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Ou seja, o Senhor ele está vindo com uma justiça, né? Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo que ele vai mostrar quem ele é, e ele vai arrancar máscaras, e ele vai mostrar aquele que se diz um servo de Deus, mas não é, ele também vai mostrar aquele que é servo, aquele que não aceita suborno, aquele que recusa o lucro injusto, aquele que verdadeiramente anda em santificação, e é esse que ele vai exaltar, e é esse que ele vai colocar nas alturas. Ou seja, o Senhor ele vem falando já para quem acompanha os meus vídeos, que ele está para fazer uma reviravolta muito grande, né? No dia 6 de março ele falou que iniciaria a partir do dia 6 de março, a partir de março, uma reviravolta. E nós precisamos entender, ter a sabedoria de compreender quando o Senhor entrega para nós a palavra, que quando ele fala assim, hoje inicia a reviravolta, não significa que amanhã você já vai estar vivendo um cenário completamente diferente.
Porque quando ele fala tá iniciando, ele está movimentando uma série de situações, uma série de circunstâncias para que a sua reviravolta ela aconteça de uma forma surpreendente e surpreenda até mesmo você. Então nós precisamos entender que, veja, hoje é dia 3 de abril. Então é praticamente um mês que Deus iniciou a sua reviravolta. Eu não sei o cenário que você vive, então você pega a porção que te cabe. Ele iniciou uma reviravolta na sua vida. Então são várias situações, são várias circunstâncias que estão acontecendo, que estão sendo movimentadas. Algumas pode ser que você esteja vendo, outras pode ser que você não esteja vendo. Algumas coisas pode ser que você já esteja vendo mudança no seu cenário, e pode ser que você ainda não esteja vendo nada. Você fala, sério, você está falando de reviravolta, mas eu não estou vendo nada. Pode ser que você não esteja vendo, mas o cenário à sua volta, ao seu derredor, já está acontecendo. E Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele sai da boca daquele que ele usa como servo, né? Então, é ele que justifica o que sai da minha boca, né? Para que ninguém tenha dúvida de que é o Espírito Santo que fala com você. Você está passando por uma situação que você está cansado já, né? Você está num processo assim de... a palavra que o Senhor me fala é assim, quase falência. Mas a quase falência que ele quer dizer assim é um esgotamento, né? Emocional, físico. São várias situações assim que é como se você fizesse e não tivesse um retorno. E é nesse momento que Deus vem para fazer uma reviravolta na sua vida, para trazer para você tudo que é de verdade e tudo que é de mentira. Ou seja, a máscara que não caiu, o Senhor arranca, né? A máscara das pessoas que estão ao seu redor, que não estão contribuindo para a tua vida, muito pelo contrário, né? Elas estão colaborando para que as coisas não fluam, para que as coisas não aconteçam. Então, ele vai começar a revelar para você quem é de verdade e quem é de mentira. Porque muitas vezes as pessoas entram no nosso cenário de uma forma muito sorrateira, sabe? Trazendo uma palavra mansa, uma palavra doce, se chamando de seu amigo, de sua amiga, eu vou te ajudar, eu vou te dar apoio, eu vou isso. E na verdade a pessoa só está querendo tirar de você para poder usurpar, né? Tirar proveito de uma situação ou de situações. E o Senhor, ele não tem isso para aquele que é filho e filha de Deus, né? Para aquele que vem buscando, porque o Senhor, ele só consegue agir na minha e na sua vida se nós buscamos ele. Então, se você está aqui, se você está escutando essa pregação, vamos dizer assim, é porque o Senhor te direcionou aqui. É porque alguma coisa o Senhor está querendo trazer para você. Porque o Senhor, ele nunca vai me pegar e nem te pegar desprevenido. Ele sempre vai nos avisar com antecedência o que está acontecendo. Para quê? Para que a gente fique antenada, que a gente fique atenta aos sinais que o Senhor nos dá diariamente. Porque diariamente o Senhor nos dá sinais. Então o Senhor, ele está vindo hoje para te avisar que ele vai arrancar máscara. Que pode ser que você se surpreenda com coisas que você descobre. Com coisas que ele revele para você. E da mesma forma que ele vai arrancar a máscara para te mostrar quem é aquele que está te usurpando, quem é aquele que está ceifando, que está roubando, seja a sua energia, seja a sua credibilidade, seja a sua paz, da mesma forma que ele arranca da mesma forma ele exalta aquele que é verdadeiramente filho, filha de Deus. Ele exalta aquele que está ao seu lado, para agregar para a tua vida e realmente fazer parte do seu cenário para crescer. Porque muitas vezes nós não temos a sabedoria, o discernimento de saber em quem confiarmos, né? E como diz na palavra, maldito o homem que confia no homem. Então, é por isso que Deus fala que tudo que nós temos que fazer, tudo, e ele fala, quando ele fala tudo, é tudo, nós devemos consagrar a Deus. Então, se você vai comer um biscoito, consagre a Deus o biscoito. Se você vai fechar um negócio, consagre a Deus, porque pode ser que Deus não esteja nesse negócio, pode ser um brilho para os seus olhos, mas pode ser um laço, né? Pode ser algo assim que vai te prejudicar a médio e longo prazo. Então o Senhor, ele vê tudo. Então vamos ter sabedoria de consagrar tudo ao Senhor. E isso, você pode ser que esteja falando assim, mas você está falando isso... aonde que está escrito isso na palavra, né?
Então vamos lá, se eu não estiver errada, está em Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então veja, a partir do momento que nós consagramos tudo ao Senhor, não tem como nós não avançarmos em nossa vida. Então nós precisamos consagrar um relacionamento, consagrar um negócio, consagrar uma parceria de negócios, consagrar tudo o que nós comemos, tudo o que nós bebemos, né? Porque muitas vezes você acha que uma pessoa é de Deus e a pessoa não é, e ela consagrou lá aquela bebida, e aquela bebida que ela consagrou não foi ao Senhor, né? Então nós precisamos ter a sabedoria de consagrar. Se eu vou tomar um chá, então eu consagro ao Senhor. Senhor, eu consagro ao Senhor esse chá, né? Que é fonte de vida, né? E abençoa todas as pessoas que por algum motivo tocaram nesse alimento para que ele chegasse em minhas mãos. Então vamos ter a sabedoria de consagrar tudo, seja uma xícara de chá, seja um negócio, seja um relacionamento, seja uma amizade. Para quê? Para que você não caia em laço. E se você hoje está passando por uma perseguição, se você se sente cansado, se você está fazendo, as coisas não estão acontecendo, Deus vai trazer para você à tona tudo o que está impedindo você de ver a verdade, né? Ele chegou o tempo dele tirar as escamas dos seus olhos, né? Chegou o tempo dele tirar o véu que não está deixando você enxergar, né? Chegou o tempo do Senhor ampliar a sua visão de águia. E quando ele fala sua visão de águia, ele está falando que é uma visão espiritual. Então ele vai começar a te trazer discernimento. Quanto mais você buscar, mais discernimento ele vai trazer. Chegou a hora dele tirar os tampões dos seus ouvidos. Para quê? Para que você tenha percepção. Porque muitas vezes é uma palavra, muitas vezes é um som, né? É um grunhido, é algo no rosto, uma expressão que começa a fazer você despertar. Então, às vezes é um sinal sutil. E Deus vem hoje para dizer para você que Ele está tirando essa escama, que Ele está tirando esse véu, que Ele está tirando esse tampão, que Ele está ampliando aí a tua sensibilidade para que você não fique mais enganado e para que você, de uma forma profunda, conheça, né, quem é de verdade, quem é de mentira, e o Senhor vai estar entrando sim com uma justiça tremenda na sua vida a partir desse mês, né? Na verdade ele já vem trabalhando isso, ele já vem anunciando isso, e como ele diz sempre para mim, quando a reviravolta ela não vem da noite para o dia, ela passa por um processo. Então pode ser que você não esteja vendo, mas Deus já está trabalhando. Amém? Então eu quero finalizar com uma oração e agradecer a presença de cada um. Pegue a sua porção, aquilo que cabe a você. Nem tudo aquilo, né, que o Senhor nos traz cabe a mim, cabe a você. Às vezes é apenas uma porçãozinha que cabe, mas seja a porção que for, pegue ela para você, tome posse, né? Não só receba a palavra, né? Não só escute a palavra, mas tome posse da palavra. Lembrando, como diz a palavra, quando temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de mover montanhas, né? E o grão de mostarda ele é muito pequeno. Então veja, nós não precisamos ter a fé gigante que tem o pai da fé, que é conhecido, Abraão, né? Às vezes é um pouquinho que você precisa para fazer uma grande mudança na sua vida. Amém? Senhor, Pai amado, Pai querido, Pai zeloso, Pai amoroso. Pai, nós consagramos esse dia ao Senhor, Pai. Nós consagramos, Senhor, todos os nossos negócios, os nossos contatos, Pai. Consagramos ao Senhor os nossos clientes, Senhor. Consagramos ao Senhor, Pai, as nossas amizades, os nossos relacionamentos de forma geral, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, o cuidado que o Senhor tem com nós em cada milésimo de detalhe, Pai. Tudo que o Senhor vem, Pai, cuidando de nós, Pai. Que o Senhor vem lapidando, que o Senhor vem zelando, os livramentos que o Senhor vem nos dando, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por tanto cuidado, por tanto zelo, por tanto
por tanta misericórdia em nossas vidas, Pai, por tantos livramentos. Nós queremos agradecer e abençoar, Pai, entregar tudo, todo o nosso dia, Pai, todos os nossos feitos em Suas mãos, Senhor, pois nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor não é homem que minta e nem é um homem que se arrependa, e que tudo aquilo que o Senhor fala, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Um beijo a cada um de vocês, que vocês estejam na paz do Senhor. E essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube, tá? E provavelmente aí a partir da semana que vem, aí eu vou abrir uma página e ela fica salva na página e no canal do YouTube também. Eu tô aqui em oração confirmando os comandos aí do Senhor, porque o objetivo é ser obediente, tá? Então um beijo grande, fiquem com Deus. E se fez sentido para você e se você acredita que vai fazer diferença na vida de alguém, compartilhe essa mensagem, né? Vamos fazer a corrente do bem, lembrando que tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Um beijo grande para vocês, um dia extraordinário, um dia repleto de chuvas e chuvas e chuvas de bênçãos, tá bom? Eu vejo vocês amanhã às 7 da manhã. Tchau, gente. Um beijo enorme.